Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou o Jonathan Anderson e em dias nos quais nós estamos isolados, sofrendo com o distanciamento social, eu gostaria de lhe convidar para hoje pensarmos sobre o benefício de ter pessoas por perto, principalmente na hora da angústia. Pensarmos, portanto, sobre a amizade cristã como um extraordinário meio de graça. Então, se você tem sofrido com o distanciamento social e se interessa, portanto, por esses assuntos, fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 9, ele diz a Timóteo: procure vir ao meu encontro o mais rápido possível. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo em seus últimos dias de vida. Estima-se que sua escrita tenha sido por volta de 64 a 68 depois de Cristo, e que essa seja de fato a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele havia sido preso pelos romanos e aguardava o seu julgamento, mas já sabia que o seu fim estava próximo e sabia também que esse fim seria a execução. Como ele mesmo diz nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, no verso 6, quando diz: eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Nos dias de prisão, Paulo havia experimentado de forma ainda mais intensa o que é a solidão, pois os seus amigos o haviam abandonado, preferindo ir para outros lugares. Ele diz, por exemplo, no versículo 10 desse capítulo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Versículo 14 ele diz: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. E no verso 16 ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Contudo, apesar de ter sido abandonado por quase todos os seus amigos, Paulo não estava desamparado por completo, pois em seus momentos de dificuldade e solidão, o Senhor estava com ele, dando forças, como ele mesmo diz no versículo 17, quando diz: o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. Percebemos então que na prisão, nos seus últimos dias de vida, apesar de abandonado por muitos, Paulo continuava sendo cuidado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, consolado pelo Senhor. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos como esse homem teve experiências espirituais indizíveis, como ele mesmo se refere acerca de um tal homem, falando dele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas das quais não lhes era lícito pronunciar, porque nós não teríamos a condição de dar conta de tudo aquilo que Paulo teria visto. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ele experimentou a graça, que é melhor do que a vida. O Senhor o consolou. Em várias cidades o Senhor disse que estaria com ele. O Senhor o protegeu, o Senhor o livrou. O Senhor falou com ele dizendo: a minha graça te basta. E agora, nos últimos dias de sua vida, ele continuava sendo fortalecido e assistido pelo próprio Senhor. De maneira que nós poderíamos perguntar: o que faltava mais a um homem como este? E a resposta é a presença de amigos crentes que fortalecessem a sua fé e proporcionassem conforto aos seus últimos dias de vida. Paulo aprendeu em sua vida, em seu ministério, em sua experiência e agora ainda mais na sua prisão, que não pode existir cristianismo solitário. E se existir, não é saudável. Eu destaco isso porque mesmo em um texto no qual Paulo fala que o Senhor o estava fortalecendo, dando assistência e cuidando dele, no mesmo texto, no mesmo capítulo, Paulo pede para que Timóteo fosse o mais depressa possível ao seu encontro, e ele pede isso por 2 vezes. Isso nos ensina uma coisa muito importante: a presença do Senhor conosco não substitui a presença de companheiros cristãos para caminhar a caminhada cristã ao nosso lado. E essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto. Eu espero que essa quarentena não esteja nos tornando pessoas mais egoístas, mais egocêntricas, pessoas mais isoladas nos seus próprios mundos. Eu espero que essa quarentena esteja nos ensinando, assim como o isolamento de Paulo naquela prisão o ensinou, que nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente ao nosso lado. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto e com a experiência do apóstolo Paulo
é que na hora da angústia, a amizade cristã é um dos maiores meios de conforto espiritual. Perceba, Paulo estava sendo confortado pelo próprio Deus naquela prisão, mas isso não o impediu de dizer: Timóteo, venha ao meu encontro, eu preciso do seu conforto, eu preciso de você junto comigo. Mas uma terceira lição que a experiência de Paulo também nos ensina, a partir desse texto que ele escreveu a Timóteo, é que os amigos podem também nos trair. E nessa hora, o Senhor é a nossa força e o nosso refúgio. Perceba que nessa carta, Paulo menciona a Timóteo quantos amigos o abandonaram, quantos amigos fizeram mal a ele durante a sua vida, quantas vezes ele foi traído durante o seu ministério. E isso certamente lhe trouxe angústias, mas percebemos que Paulo não guarda rancor. Ele recorre ao seu Senhor e aos amigos que tem à sua disposição. E isso já nos leva naturalmente à próxima lição. A experiência de Paulo nos mostra que a vida é curta demais para guardar rancor e ressentimento. Nesse mesmo capítulo, no versículo 11, após Paulo pedir que Timóteo fosse ao seu encontro, ele diz: traga João Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Ora, um pedido como esse poderia passar desapercebido aos olhos desatentos. No entanto, quando nós conhecemos a história por trás da relação de Paulo e João Marcos, tudo faz mais sentido para nós. João Marcos foi um companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. No entanto, o texto nos diz que João Marcos abandonou a viagem e voltou no meio da ação missionária. Terminada aquela viagem, tempos depois, Paulo e Barnabé decidem empreender uma segunda viagem missionária, visitando as igrejas por onde passaram na outra ocasião. E Barnabé então pede para levar mais uma vez João Marcos. No entanto, o texto diz que Paulo não achava justo levar aquele que havia abandonado a viagem, não os acompanhando até o fim da tarefa missionária. A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 15 que houve tamanha desavença entre Paulo e Barnabé a ponto dos dois se separarem. Barnabé então segue um rumo, levando consigo João Marcos, enquanto que Paulo toma outro rumo, escolhendo um novo companheiro de viagem, o Silas. É interessante notar que Paulo leva aquilo que julgava como seu direito às últimas consequências, ao ponto de se apartar de um companheiro de viagem e de obra missionária como Barnabé, tão somente porque não achava justo que João Marcos acompanhassem-nos em mais uma viagem. Quantas vezes nós não nos apegamos aos nossos próprios conceitos de justiça e aquilo que achamos que é o nosso direito e levamos isso às mais graves consequências, tão somente para estabelecer aquilo que nós acreditamos como justo e aquilo que eu acredito que é o meu direito. Não importa o que isso venha a nos custar. Mas aí o tempo passa, já não é mais o mesmo Paulo, nós temos agora um Paulo maduro, aprisionado, perto do seu martírio, nos seus últimos dias de vida, escrevendo a Timóteo, dizendo: traga o João Marcos. Ele é útil para o meu ministério. Ele é útil para a minha vida. Aprendamos, portanto, com o exemplo do apóstolo Paulo e percebamos como a vida é muito curta para guardar rancores e ressentimentos. Aproveite um momento como esse para aprender a importância que é ter pessoas ao nosso lado. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos dê o presente de termos amigos que o amam. Agora percebam, não se trata apenas de ter alguém por perto com quem conversar, pois as más conversações corrompem os bons costumes e o conselho dos ímpios podem nos levar a ser como eles. Mas, por outro lado, quando nós encontramos e somos pessoas que amam a Deus com toda a alma, força e entendimento, quando somos e encontramos pessoas assim para dividir a caminhada cristã, então nós encontramos um dos maiores revigorantes da alma e um dos maiores auxílios para manter a pura religião e a beleza da vida. E se você gostou desse vídeo, eu lhe peço, compartilhe com um amigo para que ele também aprenda sobre a bênção que é ter pessoas na caminhada cristã. Lembre-se, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e um forte abraço.